ao programa Criando Mais, um espaço onde vamos criar mais possibilidades para a sua vida. Eu me chamo Cris Quebin, sou terapeuta e hoje vamos falar sobre a técnica desprogramação neurobiológica, uma técnica nova que tem trazido muitos benefícios para as pessoas. E a minha convidada especial de hoje é a Fernanda Tonello, terapeuta e facilitadora dessa técnica. Seja bem-vinda, Fer. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui hoje com vocês, trazendo essa contribuição, falar mais sobre a desprogramação e trazer para vocês esse conteúdo bacana que essa técnica tem para oferecer. Que bom. E conta mais para nós um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre o teu trabalho. Então, a minha formação inicial é como enfermeira. Eu atuei na área de enfermagem hospitalar por quase 14 anos. E durante esse meu percurso, eu observei muito o processo de saúde, o processo de doença, como isso acontecia, como era a recuperação e o tratamento das pessoas. E por muitas vezes eu observei que muitas doenças a gente considera o quê? Idiopática ou autoimune, né? Idiopáticas são as doenças que não têm causa definida e autoimunes são doenças onde o próprio corpo ia se destruindo de dentro para fora. E com o passar do tempo isso foi me intrigando e foi me dando muita vontade de entender mais como que a gente poderia ajudar os nossos clientes dentro do âmbito hospitalar. Só que durante esse processo eu passei por um processo de adoecimento, onde foi uma situação muito grave e a medicina, então, a área da saúde tradicional, conseguiu me ajudar só até certo ponto. A partir dali eu me enquadrei numa doença idiopática. Então, sem causa definida, onde a gente não podia encontrar a cura. O que eu fiz? Eu comecei a procurar terapeutas holísticos e conhecer as técnicas integrativas e comecei a usá-las. O que foi uma cura absurdamente rápida e linda pela qual eu passei. E eu comecei, através desse meu processo de autocura, ter interesse pelas terapias. Comecei a fazer cursos e com os cursos eu resolvi fazer a minha transição de carreira. Então, a desprogramação neurobiológica ela apareceu durante esse processo todo e ela é uma técnica de extrema contribuição para as nossas células. A gente já vai falar mais sobre isso. Que linda essa história. E conta para nós, então, o que é a técnica da desprogramação neurobiológica e como que ela pode ajudar as pessoas e como também ela tem te ajudado. Então, a desprogramação neurobiológica ela é uma técnica energética, onde a gente utiliza as nossas mãos para impor energia sobre os corpos. Então, ela é uma técnica que vai conectar a mente com o coração, ou seja, o sentir com o pensar. Muitas pessoas têm uma desconexão dessas duas áreas, o que causa muitas desordens e falsas impressões. A gente também sabe que o corpo, ele sente e ele observa o meio e transmite o comando muito mais rápido do que a nossa mente. A nossa mente leva alguns segundos para traduzir isso. E quando a gente está com o nosso sentir, que é o nosso chakra cardíaco bloqueado, o que acontece? A gente não começa a perceber o meio e acaba ficando muito suscetível apenas à mente racional. A desprogramação neurobiológica também, como ela faz essa conexão, ela também vai liberar as células de todo o impacto que elas vêm sofrendo ao longo dos anos. Mas que impacto é esse? Para vocês terem uma ideia, tudo que a gente pensa, que a gente sente, tudo isso é armazenado na nossa célula. E a primeira coisa que acontece quando a gente vai ter uma doença física é a deformidade celular. Então a nossa célula é lá redondinha, bem linda, e quando a gente começa a passar por uma fase de muito conflito, de muito trauma, de muito drama, muito sofrimento, o que a nossa célula faz? Ela se achata. Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma doença. Então, com a desprogramação neurobiológica, a gente consegue liberar esses pensamentos, essas emoções, esses sentimentos e a célula faz o quê? Vai voltando ao seu formato original. Então, a gente tem muitos clientes que relatam melhora de sintomas, alívio de dores, fora os outros inúmeros benefícios que ela traz que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Mas uma coisa que eu gostaria de falar também sobre a desprogramação é que ela atua muito intensamente na parte de crenças limitantes, julgamentos, pontos de vista fixo. Então, quando a gente fica olhando para alguma coisa que a gente caracteriza, que aquela situação tem que ser assim porque assim é o certo e o resto é o errado. Então, a gente cria um ponto de vista fixo, onde a gente não consegue olhar as coisas de fora, onde a gente não consegue perceber os dois lados. Então, a desprogramação também atua nesse âmbito. Ela também libera emoções que, como eu falei, a gente vai guardando, mesmo que a gente não se lembre da memória do passado ou do que aconteceu quando a gente estava na barriga da nossa mãe, ou quando a gente tinha alguns meses de vida, alguns anos, a gente fala, né, as idades iniciais ali, a gente não lembra de tudo. A gente lembra algum evento isolado que ficou muito presente, ou de tanto a nossa família contar um evento, a gente criou uma imagem para aquilo. Então é aquela lembrança montada que a gente tem. Mas isso não significa que as emoções do que a gente viveu não estão impregnadas no nosso ser. Então a desprogramação vai liberando toda essa camada emocional que não está sendo contribuição para o teu corpo. Vai liberando todas essas formas, pensamentos que vocês vão criando ao longo da vida de vocês. E é o que a gente vai acessando? Uma maior potência, uma maior presença. Quero deixar uma pergunta para vocês pensarem aqui. Como seria se vocês não tivessem dentro de vocês, guardadinho, na célula, todos os pensamentos, as emoções e os sentimentos que vocês já viveram até hoje? Como será que seria a vida de vocês se a gente pudesse liberar um pouco dessa carga que vocês vêm trazendo? É nesse espaço que a desprogramação entra. Ela entra para liberar tudo que não está contribuindo. E aí você tem o quê? Acesso à sua essência, ao que você pode fazer que você esqueceu, porque você está com uma nuvem ali nos seus olhos te tapando. Então a proposta da desprogramação é realmente algo fantástico. Que perguntas poderosas, né? Que a gente pode se fazer todos os dias, repetir e ir se conhecendo e ir buscando essas respostas, né? Com a ajuda dessas técnicas, dessas ferramentas que estão aí para nos ajudar e tirar esse véu que está nos nossos olhos, né? E eu também, como facilitadora da técnica, também trabalho com essa técnica, acho incrível a rapidez, né, Fer, com que ela atua. Porque não é algo que precisa de muitas sessões, né? Ela é muito rápida. Para a maioria das pessoas, numa única sessão já é possível ter resultados. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu adoro trazer casos porque a gente consegue ter mais exemplos do que é essa coisa que a gente tenta explicar para vocês. Porque quando a gente vai explicar a energia, é uma coisa mais complexa. Porque a energia a gente não pega, é que nem o amor. A gente não pega o amor, a gente sente. A energia é a mesma coisa, a gente não pega ela. A gente dá o comando e deixa ela trabalhar naquele corpo. Então eu tive, por exemplo, uma menina que ela fez uma sessão de desprogramação e 3 dias depois ela me mandou uma mensagem extremamente animada que ela sentiu melhora no corpo físico em questão de celulite, em questão de peso, ela se sentiu mais leve, parece que ela estava menos inchada, ela tinha a impressão sempre que ela estava inchada, que ela estava grande. E ela disse que ela se sentia menor, parecia que a barriga dela não estava tão inchada como ela estava antes. E ela também falou que a partir dessa sessão que a gente fez, ela teve mais facilidade para se comunicar, para falar com as pessoas. E olha o mais interessante, durante toda a sessão de desprogramação dela, eu não dei nenhum comando para liberar celulite, nenhum comando para liberar peso. Nada disso foi dado o comando durante o atendimento. A gente trabalhou com as questões que ela trouxe e impôs a energia e deixou a energia atuar no corpo dela. Só que talvez aquelas celulites, aquele inchaço que ela estava no abdômen dela, era talvez algo que ela estava trancando no corpo. E quando a desprogramação agiu, liberou isso. Então o corpo dela conseguiu manifestar uma forma mais leve, uma forma mais serena. Esse é um dos casos muito legais que eu tive, foi muito rápido. Teve também
Um outro caso bem importante, assim, que ele me marcou. Eu fiz atendimento num menininho de 6 anos que estava com crise de pânico para dormir no escuro. Então ele dizia sempre que tinha monstros, que tinha bichos e ele não estava conseguindo dormir. Então ele veio para uma sessão de desprogramação. Eu fiquei extremamente surpresa, porque como a Cris falou, é uma técnica rápida, não é uma técnica que a gente precisa ficar 1 hora com o cliente. Então com esse menininho eu fiquei 12 minutos com ele aplicando a técnica. E aí depois ele me mandou um áudio através do celular da mãe, no dia seguinte, todo faceiro, dizendo que eu tinha tirado todos os monstros do quarto dele. É lindo esse depoimento, eu até publiquei no meu Insta, porque realmente foi muito lindo ele falando. Então, quais que eram, será, os monstros que estavam afetando esse menino? Qual que era a criação de medo que ele estava usando para não dormir no escuro? Eu também não sei, mas eu sei que de alguma forma a desprogramação entrou para liberar aquele padrão que ele estava manifestando naquele momento. Algo emocional, algo mental que ele talvez tenha visto ou ele tenha copiado de alguém que tenha falado para ele. E ele estava criando aqueles monstros dentro do quarto, dentro da história dele. Esse menino também foi um caso lindo. Teve uma outra, eu vou contar mais um, porque eu me empolgo nos casos. Teve uma outra cliente. Essa vem comigo toda semana. Ela é uma cliente oncológica, então ela já tem câncer de mama metastático, então é o câncer que já está espalhado por vários órgãos. E eu utilizo nela várias técnicas. E quando eu descobri a desprogramação, eu comecei a utilizar a desprogramação nela também. E olha que bacana, o câncer dela, a metástase, não é no útero, tá? Não tem nada no útero. Mas no útero ela tinha o quê? Miomas, endometriose e muita dor, ela sentia muito desconforto naquela região. E eu comecei a utilizar a desprogramação neurobiológica nela com frequência. Ela foi no ginecologista 2 semanas atrás e me mandou os exames onde tinham sumido totalmente, desapareceu os miomas do corpo dela. Então ela não tinha mais nada no útero recebendo a técnica da desprogramação. Então provavelmente os miomas foram alguma criação que ela utilizou ali naquele momento por algo emocional, mas foi algo que a gente conseguiu liberar. Esse caso também é fantástico, porque esse tem a comprovação clínica, né? Tem o exame pré-sessões e o exame pós-sessões. Então ele também é um caso muito lindo e muito gostoso da gente falar. Ai, que lindo! São inúmeros, né, resultados positivos que a gente tem com essa técnica. E é importante falar também que é uma técnica super recente. Ela foi canalizada, né, durante a pandemia, no ano passado. E justamente para quê? Para poder ajudar as pessoas de forma online. Porque a maioria das técnicas que a gente conhece, elas são feitas através do atendimento presencial, né? Precisa estar presente, senão a energia não, enfim, a gente não consegue atingir um resultado, né? E com a técnica da desprogramação neurobiológica é possível sim fazer sessões à distância, né? Sessões presenciais também, online e de maneira muito rápida, como a Fer colocou, né? Sessões de 15 minutos, 10 minutos, não tem aquela necessidade de ficar 1 hora aplicando a energia, né? Porque é uma energia rápida, onde ela atua nas tuas células e vai liberando, né? Todas essas camadas, essas impressões que a gente chama, que a gente vai adquirindo durante a vida. E isso tem ajudado muito mesmo, né? Então eu gostaria que tu falasse para nós também por que é importante as pessoas buscarem as terapias? Olha, eu sou o exemplo vivo, né? Como eu contei lá para vocês no início da minha história, né, de adoecimento. É muito importante a gente procurar as terapias, porque já está mega comprovado quanto as nossas emoções e os nossos pensamentos influenciam no nosso corpo físico e na criação da nossa vida, né? A gente tem aí a metafísica, que fala muito sobre isso, que é o estudo além da matéria, então que traz vários exemplos, né, de quando a gente tem uma desordem em um órgão físico, a gente pode correlacionar com algum lado emocional. Então ele é muito importante a gente fazer terapia para a gente ir trabalhando questões que nem a gente sabe que a gente tem isso guardado. Por quê? Porque a nossa mente racional, ela só vai produzir o que o subconsciente manda de informação.
E lá no subconsciente a gente não tem controle dele, a gente não sabe do que está acontecendo lá, o que está armazenado lá dentro. Então ele fica mandando estímulos para o nosso pensar, para o nosso racional, embasado no que a gente está vivendo naquele meio. Então, lá no nosso inconsciente, que é mais profundo ainda, a gente tem memórias inacessáveis, né? Que a gente tem que fazer técnicas muito específicas para acessar aquelas memórias. Então, a terapia, ela entra como uma forma de trabalhar questões que às vezes a gente nem sabe que está carregando. E eu, por muito tempo, várias pessoas que me conhecem ouviram muito de mim anos atrás. Mas jamais vou fazer terapia. Mas coisa de gente fraca, né? Coisa de gente que não consegue ter controle emocional. Então, por muito tempo, eu também usei essas frases e acreditava nelas. Achava realmente que terapia era para pessoas fracas. E quando eu comecei a usar em mim e comecei a perceber o quanto a minha vida se tornou mais divertida, mais criativa, como eu consegui fazer dinheiro com mais facilidade, porque eu era uma pessoa que vivia em dívida, vivia enrolada. Então, as terapias, elas entraram para resolver coisas na minha vida que eu não saberia nem como falar isso, apenas sentir. Então, a técnica, qualquer técnica energética, ela vem para isso, para trabalhar coisas que a gente nem sabe que a gente está guardando. Então, sim, se você pensa que a sua vida tá maravilhosa, que a sua vida é o máximo, que não tem como melhorar, eu te juro que dá para melhorar muito mais. Basta você se colocar na disposição de receber e perceber os movimentos que acontecem depois de uma sessão, tá? Claro, né, gente? Tem pessoas que têm esse sentir e esse perceber, lembra do coração? Mais fechado. Então, às vezes, não vai ser na primeira sessão que vai, uau, a vida vai transformar e uma mágica vai acontecer. Não, o processo ele é gradativo, o processo é contínuo, a gente tem que fazer várias sessões, se colocar para se receber, colocar o corpinho para ir lá receber o toque, ou no caso da desprogramação, né, agendar um horário para colocar o seu corpo à disposição naquele momento do envio e receber. Quanto mais a gente receber, melhor. Tá? Não existe um número. Ah, eu preciso receber só uma, ou só duas, ou só 10. Não existe. Quando você vem, a gente vai tratando, até que você perceba se está bom até ali ou se dá para ir mais. Eu sempre falo, né, Cris, que os meus clientes, a gente começa com um tema, o negócio vai avançando, chega assim momentos em que eles também querem dar uma freada e tá tudo bem, a gente respeita, mas logo depois eles já querem retornar porque começaram a acessar outros espaços diferentes, né, vamos dizer assim, interessantes, e aí a gente vai aplicando a técnica. Então, todo mundo deve receber, todo mundo deve se colocar à disposição e eu tenho certeza que a sua vida vai ficar muito mais grandiosa. Que incrível, né? É um processo, né? E é um processo individual de cada um, tanto do sentir os resultados, né? Como também de quantas sessões fazer. Às vezes a gente recebe muito, né, no consultório e assim nos atendimentos online também o retorno de que eu não senti nada, né? E eu sempre brinco que nós, estando ali nesse lugar de facilitadoras, né, da técnica, tu começa a fazer algumas perguntas e talvez a pessoa não se percebeu, mas nós sim percebemos as mudanças, mudanças no padrão de comportamento, mudanças nas queixas, nas reclamações que nem sempre elas retornam de uma sessão para outra, e aí é nesse pequeno, que nem eu digo assim, nessa pequena diferença que a gente nota já que existe uma melhora, mas às vezes a pessoa ela não fica atenta, ela não se auto-observa, né? Por isso que é super válido buscar as terapias, né? E saber que sim, ela funciona para todo mundo. Só cada um tem que respeitar o seu processo, né? É que a vida é tão corrida, a vida é tão rápida, que a gente liga um botãozinho chamado piloto automático e a gente para de se observar. A gente só vai fazendo tarefa. É acordar e também tomar café da manhã, escovar os dentes, se arrumar e trabalhar e depois almoçar. E a gente entra num piloto automático onde a gente nem observa o que vem acontecendo com a gente. Até que realmente algo desconfortável nos mova, né? Então, normalmente as pessoas vão procurar terapia ou porque elas estão com um problema que está incomodando elas, ou porque elas estão com alguma doença física e vêm para a terapia ser uma contribuição, ou o quê?
elas estão cansadas do que elas estão vivendo. Realmente aquela vida tá chata e elas querem fazer algo, mas elas não sabem nem por onde começar. É como se estivesse num labirinto. Elas se enxergam naquele labirinto, não conseguem sair e elas vêm para terapia. Por onde eu começo a minha vida? Então, e isso é muito legal, porque as pessoas, quando a gente tá nesse piloto automático, a gente não se auto-observa. Então, às vezes tu vem, tu recebe a técnica e tu diz, ai, nada mudou. Ai, nada mudou. Tá, mas tu tá comendo menos doce que tu falou que tava comendo? Ah, verdade, tô comendo menos doce. O sono. Às vezes as pessoas, né, sempre reclamam que não consegue dormir. Aí tu pergunta, como é que tá o sono? Verdade, eu dormi bem essa última semana. Aí ela percebe que algo mudou dentro dela. E a gente nota quando vocês entram no nosso espaço. Ou quando é pelo vídeo, né, pela câmera. O rosto de vocês, a pele, o cabelo, tudo tá diferente. Vocês vão mudando, não é só por dentro, é por fora também. E isso fica nítido. Tanto é que as primeiras frases que vocês ouvem das pessoas é: nossa, como tu tá diferente? O que tá acontecendo contigo? Porque vocês vão mudando por fora. Por mais que vocês não percebam essa mudança, a gente que tá de olho em vocês nota isso muito claramente. Fer, e fala para nós um pouquinho também das técnicas que tu utiliza, porque além da desprogramação neurobiológica, tu também trabalha com outras ferramentas também, né? Muito grandiosas, né? Isso. Então fala um pouquinho para nós também das outras técnicas que tu trabalha. Bom, de formações eu tenho diversas, mas eu acabo utilizando mais as técnicas, mas não somente. As técnicas que eu sou facilitadora. Então, quais técnicas que eu mais uso? Desprogramação neurobiológica, barras de Axis, mesa quântica estelar, cura xamânica estelar, sistema arcturiano de cura multidimensional, radiestesia. Então são essas técnicas onde eu sou facilitadora, sou professora e eu acabo usando nos meus clientes. Porque como são técnicas que eu conheço mais a fundo, que eu estudei muito para me tornar facilitadora, então eu consigo fazer o quê? Trazer a máxima contribuição para o meu cliente. Então, além de terapeuta, né? Tu também é professora dessas técnicas. E agora, no próximo dia 24, você vai ter o curso de desprogramação neurobiológica, onde nós vamos dar o curso juntas. Como pode melhorar, né? Como pode ser mais divertido? Exatamente. Então, fala um pouquinho para nós. Gente, então eu quero convidá-los e convidá-las para essa classe linda. Se vocês são de Farroupilha, Caxias e região, a classe vai ser presencial, ali em Caxias do Sul, no meu espaço. As facilitadoras vão ser eu e a Cris, nós duas. Vamos fazer um dia mega divertido com vocês. E a técnica que a gente vai ensinar é a desprogramação neurobiológica, essa maravilhosa ferramenta que a gente conversou aqui hoje durante esse período. Mas, se você mora um pouquinho mais longe ou conhece alguém que gostaria de fazer o curso, entra em contato com a gente também, ou com a Cris, ou comigo, que essa classe vai ser mista. Então, a gente vai dar de forma presencial e de forma online. Tá? Então, se você mora um pouquinho mais longe, que não pode estar presente, é só entrar, vai ser ao vivo pelo Zoom, a gente manda link e você participa de toda a aula junto com nós. Tenho certeza que vai ser muito divertido, vai ser muito gostoso, porque é um curso leve, é um curso expansivo, a gente dá um boom na cabeça e a gente sai de lá capacitado e com certificação internacional. Então, vocês vão poder se auto-aplicar e atender os seus familiares, os seus amigos, além de ter mais uma fonte de renda extra, certo? Então fica o convite, dia 24 de julho, aqui em Caxias do Sul ou online. Fer, deixa o teu contato também no Instagram para o pessoal acompanhar o teu conteúdo, também fazer os atendimentos, enfim, os cursos. É isso. Meu Instagram, pessoal, para quem quiser me seguir, é o @fertoneloterapias. E tem também página no Facebook. E me sigam, vou ficar muito feliz de receber todos vocês e ser contribuição na vida. Ai, que lindo, né? Fer, queria te agradecer de coração por ter aceitado meu convite para estar aqui no programa. Com certeza vai ser de muita contribuição e expansão para todo mundo, todos que assistirem. Gratidão imensa. Gratidão, Cris, é um prazer estar com você sempre. Obrigada. Gratidão a vocês que nos assistiram e espero vocês para o próximo programa.